estamos buscando compartilhar nossa experiência de auditora fiscal para ajudar a superar esse momento difícil, sem a pretensão de dar soluções, de construir fórmulas mágicas. Eu tenho repetido inúmeras vezes, num momento tão difícil como esse, não há soluções fáceis. É muito bom e eu gostaria, se tivesse uma fórmula mágica para resolver todos os problemas trabalhistas, que já no dia a dia já é um grande desafio. Imagine agora, durante uma pandemia que desafia a humanidade, que desafia a todos os países e não só ao Brasil. Então, saúdo a todos, agradeço a inscrição e a participação. O nosso evento, ele faz parte de um projeto maior que engloba tanto nossas redes sociais, o nosso site, rosenilda.com.br, de divulgação de informação, de conhecimento, para compartilhar e ajudar a buscar soluções que busquem o equilíbrio entre a manutenção da empresa, da atividade econômica e, acima de tudo, a preservação das vidas dos trabalhadores, que ao prestar o serviço se expõem ao risco de contaminação, bem como as vidas dos empresários. Muitas vezes a gente fala tanto na empresa, no empregador, e, às vezes, podemos nos esquecer por alguns segundinhos, que por trás de uma empresa tem vidas, e muitas vidas, dos trabalhadores e também dos donos, dos empresários. E é com essa perspectiva de buscar ponto de equilíbrio que nós vamos compartilhar com vocês hoje e em outros eventos e também nas nossas redes sociais, várias reflexões. Vamos, então, colocar aí para vocês o slide, só um minutinho. Mas, enquanto compartilhamos o slide, nós gostaríamos de também chamar a atenção de vocês para alguns aspectos que nós reputamos muito importante. Né? A primeira questão que nós entendemos que é fundamental para qualquer profissional nesse momento, seja na condição de gestor de empresa, seja na condição de trabalhador que ainda que não exerça um cargo de direção na empresa, para compreender esse momento é fundamental entender. Primeiro, que essa pandemia, nós não temos nenhum precedente, por isso é um desafio para todo mundo, para o campo jurídico, para todas as áreas que são importantes para a administração e a manutenção de uma empresa. E é por isso que nós destacamos que é fundamental para fazer qualquer análise em relação ao momento que nós estamos vivendo, a fase que nós estamos enfrentando está legalmente enquadrada como calamidade pública. E qual é a importância disso, né? A importância disso é que nós temos que ter como parâmetro, como premissa fundamental, que tudo que a gente venha refletir no campo jurídico tem que entender que a pandemia, enquanto calamidade pública, está quase no mesmo patamar, em termos de previsão de norma constitucional, de uma guerra. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou ao julgar a questão orçamentária, por exemplo, deixando bem claro que o momento é excepcionalíssimo e que faz referência, sim, a calamidade como algo muito similar a uma guerra. E no momento atual, talvez até, em certo sentido, um pouco mais grave, mais desafiador do que uma guerra propriamente dita. Então, nós temos, nesse momento, diversas inseguranças jurídicas, né? E esse é o desafio principal para administrar empresas nesse momento, para buscar soluções que mantenham a atividade econômica e o emprego. Então, a pandemia, como nós já chamamos a atenção, né, ela envolve, no caso atual da Covid, uma doença que se alastrou em escala mundial, e o Decreto Legislativo número 6 de 2020,
bem como a medida provisória 927, que é essa que nós vamos focar mais nesse evento na próxima semana, essas normas reconhecem a Covid-19 como um caso de estado de calamidade pública. E o Supremo, como eu tinha dito, né, é uma preocupação que nós temos tido de fazer reflexões não só a partir da nossa visão enquanto auditora fiscal, mas também a partir de pesquisas para poder encontrar algum parâmetro, alguma bússola que realmente possa nos dar previsibilidade para se tomar decisões, um mínimo, pelo menos. Então, vejam, aqui nessa decisão que nós selecionamos, que é de 2008, e essa mesma ideia se repetia nos precedentes que já foram julgados em algumas ações interpostas no Supremo Tribunal Federal. Guerra, comoção interna e calamidade pública, como diz a decisão desse precedente do Supremo Tribunal Federal, eles são vetores de interpretação e aplicação. O que é que isso quer dizer em termos práticos? A medida provisória 927, por exemplo, que veio regulamentar a questão trabalhista, flexibilizando para possibilitar a gestão das pessoas, dos trabalhadores, da empresa, de uma forma a se adaptar a essa realidade desafiadora. O Supremo disse reconhecer essas ideias como uma situação excepcional é o principal parâmetro para interpretar e para aplicar as normas. E, às vezes, nós temos visto várias publicações, manifestações de especialistas, e que parece que esqueceu que nós não estamos vivendo uma situação de normalidade. E aí o Supremo já reiteradamente tem dito, mesmo em outras situações de calamidade pública, essas situações que são excepcionais, de extrema gravidade e imprevisibilidade, que afetam a paz social, que afetam a ordem pública, esses casos requerem um tratamento com urgência, com a adoção de medidas específicas, adaptáveis ao momento. E foi isso que a MP 927 tentou fazer, né? Eu digo tentou porque ela não suspendeu, não revogou a norma como deveria fazer, e era essa a intenção, durante toda a pandemia. Porque, surpreendentemente, o Congresso Nacional não aprovou, não submeteu à aprovação do Parlamento as regras ali estabelecidas. Então, a medida provisória, ela regulava medidas excepcionais. A pandemia, por aquele decreto número 6, está previsto até dezembro, podendo ser prorrogado, e a medida provisória, se convertida em lei, ela teria a força normativa para regular as relações trabalhistas durante todo esse período. Mas, inesperadamente, o Congresso não aprovou, não votou, e isso tem graves repercussões, que certamente muitos de vocês já viram, diversas manifestações destacando esses impactos da não aprovação da medida provisória. No campo jurídico, a caducidade ou a perda da eficácia ou da validade da medida provisória, ela tem algumas implicações. Primeiro, não podemos ter expectativa de que seja reeditada uma outra medida provisória com conteúdo idêntico ou similar a 927. Essa solução, que poderia ser uma medida mais rápida para poder estancar essa onda de insegurança que já havia, que agora se agravou, não é possível por uma norma expressa da Constituição, que foi inserida no texto normativo para impedir o exagero, a extrapolação, o abuso pelo Poder Executivo em ditar sucessivas medidas provisórias, uma vez que isso implicaria desrespeito à competência legislativa do Congresso Nacional. Uma outra consequência é que o Congresso pode, sim, vir a editar um decreto legislativo para regular tudo o que ocorreu durante a vigência, durante o período que a medida provisória 927 estava em plena aplicabilidade. No entanto, esse decreto, até o momento, não há nenhuma sinalização de uma aprovação
rápida. E o decreto, ele poderá dar uma maior segurança, mas há uma tendência de apenas ratificar os termos da medida provisória. De qualquer sorte, ele não pode regular situações posteriores à perda da validade da medida provisória 927. Então, esses efeitos são relevantes, porque infelizmente, já fecham as portas para algumas alternativas que seriam possíveis, isso por expressa determinação constitucional. O principal impacto concreto, prático que nos interessa é saber aquilo que a medida provisória regulamentou, todas as situações que ela disciplinou, como ficam a partir de agora. Então, logicamente que nessa situação excepcional, nós não podemos ter fórmulas prontas, mas é possível, sim, extrair alguns parâmetros que, mesmo em situações graves anteriormente, o Poder Judiciário, já por obrigação de seguir, né, a lei maior, a norma constitucional, já fixou alguns parâmetros. Em linhas gerais, todos os dispositivos que haviam sido afetados, disciplinados pela MP 927, são integralmente restabelecidos. Essa é uma regra geral. Mas isso não autoriza que a gente tire conclusões no sentido de que, olha, voltou tudo ao normal. A MP perdeu a validade porque caducou, expirou o seu prazo de aplicabilidade, e, em razão disso, tudo volta ao normal em termos de aplicação de lei trabalhista. Essa é a regra geral. Mas a Constituição assegura a proteção, o respeito ao ato jurídico perfeito, às coisas julgadas, às decisões judiciais, né, que não cabem mais recursos, bem como o direito adquirido. No caso da MP 927, as situações previstas por ela são de flexibilização de regras trabalhistas. Então, o aspecto principal a ser analisado é a configuração ou não de ato jurídico perfeito praticados durante a vigência da medida provisória. A Constituição assegura isso, mas essas duas normas, tanto de restabelecimento da legislação trabalhista sem as flexibilizações previstas na MP 927, como também a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito. Não é tão simples assim, e aí é fundamental para a tomada de decisões ter consciência disso. Não há soluções fáceis. Qualquer solução que simplifique, seja interpretando, pensando mais nos danos, nos impactos econômicos da pandemia, seja pensando nos aspectos dos impactos sociais da pandemia, soluções que, de forma muito simplificada, apresente alternativas se encaminhando para proteger um ou outro aspecto, um ou outro interesse econômico-social, na minha avaliação, essas soluções simplistas são um grande risco para as empresas. Ao invés de solucionar, podem agravar ainda mais a situação das empresas e, portanto, colocando em risco a sua sobrevivência nesse contexto de pandemia. Então, para ter um ponto de partida, para orientar na interpretação e tomada de decisões do que fazer a partir de agora em diversas situações, nós tentamos, assim como diversos estudiosos da área trabalhista, identificar, né, que a melhor alternativa é buscar um pouco de previsibilidade da perspectiva de decisões judiciais. Então, nós já passamos por algumas situações semelhantes, nada comparável ao momento atual, em que medidas provisórias não foram submetidas à votação do Congresso Nacional. E nessas situações, nós temos precedentes que sinalizam a posição do Supremo Tribunal Federal. Então, a regra geral é que a edição da MP não suspende a eficácia da lei que trata do mesmo tema, ou seja, se ela perder a validade, só suspende a eficácia da lei, ela não revoga a lei. E essa suspensão dos efeitos será permanente, retroagindo a MP, se ela for convertida em lei, que não foi o caso da MP 927.
Nós selecionamos um precedente do Supremo Tribunal Federal que ocorreu exatamente isso, uma medida provisória não votada pelo Congresso Nacional. Então, e aí dizia respeito a procedimentos de licenciamentos aduaneiros que a medida provisória, à época, simplificou. Nessa hipótese, se discutiu se aqueles requerimentos aduaneiros apresentados administrativamente o pleito era esse, que todos os protocolos desses requerimentos fossem julgados, analisados, conforme a medida provisória, quando protocolados durante a vigência daquela medida provisória. Mas vejam, o Supremo Tribunal, nesse precedente, ele decidiu limitar a aplicação da MP aos requerimentos efetivamente protocolados e aprovados durante a vigência da medida provisória 320. Então, aqui há uma sinalização, há um indicativo de que o Supremo ele vai analisar essas questões sob a perspectiva da configuração ou não do ato jurídico perfeito. E aqui é preciso fazer algumas considerações do que seja, em linha geral, esse ato jurídico perfeito. Vejam, um ato, ele pode ser praticado e já produzir os efeitos de imediato. E um ato jurídico, ele pode ser feito por uma pessoa, declarando sua vontade unilateralmente, ou por um ajuste, por um acordo de vontade. No caso trabalhista, a situação mais comum, né, é essa. E a MP 927 previu, em alguns casos, que o empregador poderia decidir unilateralmente, comunicando ao trabalhador algumas decisões para se adaptar à pandemia, aos desafios, aos impactos da pandemia. Ocorre que um ato jurídico, ele para ser considerado perfeito, acabado, constituído, ele precisa que as pessoas envolvidas manifestem sua vontade sem nenhum vício, sem nenhuma causa de nulidade, e também que ela estabeleça todo o conteúdo ajustado. E nesse conteúdo você pode ter situações que você pode fixar um prazo para iniciar alguma coisa, pode estabelecer também algumas condições. No caso da pandemia, quase todos os atos regulados pela medida provisória 927, elas estão, de certa forma, condicionadas à superação ou não da pandemia, bem como as soluções que, durante esse período, se vão construindo. Então, vai haver momentos em que a pandemia, em determinado local, está numa situação mais grave, em outros menos grave, e isso vai afetar a tomada de decisões. No caso da MP 927, nós temos que separar hipótese por hipótese. O Supremo, nesse precedente, deixou bem claro que o ato jurídico perfeito, ele tem que conter todos os elementos. Então, vamos supor que uma empresa tenha adotado, por exemplo, a suspensão do contrato ou a redução da jornada de trabalho que está previsto na MP 936, mas que tem cláusulas lá que podem estar vinculadas, por exemplo, ao trabalho remoto, que estava regulado pela MP 927. Então, como é que ficam essas prorrogações? Né? Então, como eu enquadro o conceito de prorrogação? Eu enquadro como uma mera consequência, né, temporal do acordo que eu fiz durante a MP 927, ou com um novo ato, que, portanto, não seria um ato jurídico perfeito praticado sob a vigência da MP 927. Então, o Supremo tem como sinalização em alguns precedentes que a relação jurídica constituída ela tem que estar bem delimitada em todos os seus termos, né? E se todos os seus termos, seja a questão do prazo de condição, já não tiver ajustado no ato original, esse ato poderá não ser alcançado pela MP 927. Então, esses precedentes, esse em especial, a hipótese do licenciamento aduaneiro, chama muito a atenção, não foi uma decisão unânime, mas chama muito a atenção o fato de que, apesar de requerido durante a vigência, como o processo não foi decidido durante a vigência da MP à época,
apenas aquele processo administrativo que tinha se concluído totalmente durante a vigência é que foi considerado plenamente válido e regulado pela MP naquele caso. Então, é uma grande sinalização para o momento atual. Então, diversas situações, como, por exemplo, o banco de horas, se você acordou e colocou como condição que esse processo de banco de horas seria adotado durante todo o período da pandemia, enquanto durar esse estado de calamidade, em nossa avaliação, o ato jurídico é perfeito, a relação jurídica, o acordo está totalmente perfeito e, portanto, continua sendo regulado pela MP 927, não porque ela esteja em vigor, mas porque foi um ato concluído durante a sua vigência. Então, esse é um precedente do Supremo Tribunal Federal muito importante e que serve de um parâmetro, pelo menos para sinalizar uma alternativa no momento de analisar as situações concretas de cada empresa, de cada ato praticado durante a MP 927. Nós dividimos aqui alguns tópicos, não dá para esgotar tudo, né, numa sentada. Nós começamos pelos aspectos fiscais, analisando, mas partindo dessas perspectivas, todas as nossas considerações vão ter como parâmetro esses precedentes do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, a MP previa no seu artigo 31 que durante o período de 180 dias, né, da entrada em vigor, a fiscalização deveria agir de maneira orientadora. Essa regra já tinha sido, é importante reforçar, suspensa em decisão liminar pelo Supremo Tribunal Federal. Então, na questão do procedimento de fiscalização, a perda da validade da MP não teve impacto concreto algum. Mas por que é que nós estamos chamando a atenção para isso? Porque tem uma outra norma que trata, né, da questão do procedimento fiscal, de prazo fiscal em processo administrativo, que muita gente está confundindo. Então, o Supremo já havia suspenso, né, essa questão da fiscalização orientadora, limitando a atuação da fiscalização. Então, essa e algumas outras normas que o Supremo avaliou e em decisão liminar suspendeu, é muito significativo. Vejam, o que é que nós extraímos dessa posição do Supremo Tribunal Federal? Ele está sinalizando que não está liberado geral para tomar decisões de qualquer jeito, sem respeitar parâmetros de proteção ao trabalhador, sem respeitar parâmetros mínimos de equilíbrio na relação entre empregado e empregador, bem como também pensando sobre a ótica econômica. Já pensou se uma empresa toma diversas cautelas, faz investimentos para prevenir a Covid-19, enquanto outra faz de qualquer jeito? Já uma fiscalização meramente orientadora colocaria em desequilíbrio, inclusive, a concorrência justa e leal entre as empresas, né? Mas a sinalização principal aqui que eu extraio é: o Supremo sinaliza no sentido de que, principalmente no que tange a norma de saúde e segurança do trabalhador, é necessário observar que o empregador poderá, sim, sofrer sanções decorrentes de responsabilidade apurada em procedimento fiscalizatório, o que também implica responsabilizações no âmbito dos processos judiciais. A outra norma em relação à parte fiscal, que a MP dispunha, que o Supremo, né, com a sinalização que nós destacamos no precedente anterior, nós podemos avaliar, é a disposição da MP de que os prazos processuais para apresentação de defesa de recursos durante a vigência da MP estavam suspensos. Mas em quais processos? No âmbito dos processos administrativos relativos a auto de infração trabalhista e notificações de débito com o FGTS. Então, nesses casos, estavam suspensos os prazos processuais pela MP. Contudo, mesmo em situação de não pandemia, de normalidade, digamos assim,
Quando os protocolos da repartição, por qualquer motivo, não estão funcionando normalmente, há uma suspensão dos prazos, porque inviabiliza a apresentação da defesa dos recursos. Agora, nesse momento, diversas unidades regionais estão com seus protocolos, a maior parte delas estão com os protocolos fechados, sem atendimento ao público externo. Então, é importante que você verifique em cada região como está o funcionamento das superintendências regionais do trabalho. Então, veja, se eu generalizar, analisar que aquela norma dos prazos estão em curso, eles voltam a correr pura e simplesmente, eu vou tirar uma conclusão precipitada. Por quê? Porque eu tenho que olhar a realidade de cada unidade regional. E a maioria delas, até hoje, segundo, né, o que nós temos acompanhado nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, as superintendências, a maior parte delas, ainda estão sem atendimento ao público. Vejam, mas essa suspensão de prazo diz respeito aos processos de aplicação de multas, foram lavrados autos de infração e que nesses processos tem recursos, defesas e recursos a serem apresentados. A MP não suspendeu um outro procedimento. Então, nós temos na auditoria fiscal 2 tipos de procedimento. A auditoria propriamente dita, que é o procedimento de fiscalização, que pode gerar um segundo processo que relacionado à fiscalização, que é se na verificação do cumprimento da legislação, o auditor fiscal aferir que o processo, que há alguma situação de irregularidade, aí ele lavra um auto de infração, e esse auto de infração, ele abre um outro procedimento. É o procedimento para analisar o auto mediante defesa da empresa autuada. A MP suspendeu apenas os processos administrativos relativos aos autos de infração e as notificações para cobrar débito em aberto com fundo de garantia. Então, a MP não suspendeu os procedimentos fiscais. Você poderá ser, muitos já foram, inclusive, fiscalizados durante a pandemia, e continuarão sendo fiscalizados, porque a MP 927, ele não foi suspensa a fiscalização. Tentou inibir a fiscalização para avançar no processo de aplicar multas. Né? Então, suspendeu os prazos e, em princípio, desejou, a ordem do Poder Executivo era no sentido de não haver autuações. Mas o Supremo deixou claro que isso não é constitucional, não é legítimo, sobretudo nesse momento. Então, os processos de multas no Ministério do Trabalho, eles não são eletrônicos, em razão disso, como nós já antecipamos, tem que verificar se os protocolos estão ou não funcionando nas unidades regionais. Uma outra questão que foi disciplinada pela medida provisória 927 foi a antecipação de férias e feriados. E aqui é um tema bem importante, bem interessante para que a gente aplique aquele conceito de ato jurídico perfeito. Ao antecipar as férias, ou feriados, o empregador, com a permissão da medida provisória 927, ele tinha que comunicar com 48 horas de antecedência, e agora, né, volta ao prazo de comunicação normal. Isso, em princípio, é o que nós temos que orientar, e em procedimentos fiscais é o que será cobrado. Né? A questão do pagamento, que também foi modificado, e essas situações, como envolvem, né, aspectos salariais e que tem uma proteção constitucional grande, né, diversas regras constitucionais protegem o salário, porque é a fonte de sobrevivência do trabalhador. Aqui, infelizmente, não há muito o que fazer. Se você já antecipou, já comunicou, né, ou seja, já, conforme a medida provisória 927, praticou o ato de antecipação das férias, esse ato é perfeito, já foi plenamente constituído e, portanto, continua validado, ainda que as férias ainda estejam, essa antecipação das férias, elas ainda estejam efetivamente em curso, ou ainda venham iniciar, porque algumas empresas poderiam se programado em grupos, antecipar um grupo numa primeira fase, numa segunda, numa terceira, se de imediato já fez antecipação, formalizando essa decisão para os seus trabalhadores, está sob a proteção das regras que flexibilizaram durante a pandemia o normativo com relação às férias. E, inclusive, também com relação ao pagamento do 13º salário. Aquilo que a empresa já decidiu, comunicou,
os prazos de pagamento e tudo mais continuam sobre a regra da MP 927. Agora, depois que a MP perdeu a sua validade, e não é possível mais fazer a comunicação ou tomada de decisões com base na medida provisória. Então, reforçando, né, a concessão que já foi feita, antecipando as férias, já é um ato de perfeito, segue, né, inclusive quanto aos pagamentos regidos pela medida provisória. Outro tema relativo às férias foi a questão das férias coletivas. Um dos pontos, por exemplo, foi a comunicação prévia aos órgãos de fiscalização do trabalho e ao sindicato, né? A MP dispensou a comunicação, que volta a ser obrigatória. Mas eu tenho recomendado, mesmo antes da perda da validade da medida provisória, é uma mera comunicação, não há nenhuma dificuldade em comunicar via e-mail ao sindicato, ao Ministério do Trabalho, mas agora volta a ser obrigatório esse procedimento para a adoção de férias coletivas. Pessoal, com certeza, inegavelmente, o tópico que é afetado pela pandemia, mais afetado drasticamente pela pandemia da Covid-19, são as questões relativas às normas de saúde e segurança. Então, é fundamental que a gente tenha uma atenção especial às normas de saúde e segurança. A medida provisória, ela dispensou algumas exigências administrativas, né, que previstas nas normas regulamentadoras de saúde e segurança. As exigências, elas retornam, estavam suspensas por causa da perda da validade, retornam. Mas aqui eu faço uma reflexão. Será que temos que retornar à aplicação dessas exigências administrativas necessariamente da mesma forma, como se estivéssemos numa situação normal? Na minha avaliação, ainda que a MP tenha perdido a validade, nós não podemos aplicar as regras, mesmo que a MP não existisse, a medida provisória 927 não existisse, conforme o Supremo já diversas vezes, reiteradamente tem destacado, interpretado e decidido casos concretos, situações de calamidade pública são excepcionais. E nesses momentos, com razoabilidade, com equilíbrio, que se deve aplicar a legislação, interpretá-la e aplicá-la. Então, na nossa avaliação, não se pode generalizar, voltou tudo em termos de normas, tudo deve ser aplicado 100%, como se nada tivesse acontecido. E aí nós estamos afirmando isso com respaldo em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Agora, o desafio é decidir, nos casos concretos, qual a solução mais equilibrada, para se adequar à pandemia de uma forma balanceada, de uma forma que se atenda ao interesse maior de proteção à vida, de garantia da saúde das pessoas, mas também da proteção aos interesses públicos que giram em torno da manutenção da empresa. Então, um exemplo dessa questão são os exames médicos exigidos pelas normas regulamentadoras, os exames, né, que são fundamentais para monitorar a saúde do trabalhador, né? Devem ser feitos a partir de agora? Sim, devem ser feitos. Mas você tem que ter um planejamento. Vários procedimentos estão bastante divulgados, como agendamento, distanciamento, manter a higiene do ambiente. Mas, nesse momento, nós precisamos também adaptar a aplicação da norma, como fez o Conselho Federal de Medicina, que já havia uma resolução disciplinando a telemedicina, a medicina feita à distância através dos usos de ferramentas tecnológicas, e que, nesse momento, se manifestou, olha, essa resolução, excepcionalmente, temporariamente, deve ser aplicada para contribuir para superar a pandemia. Então, os médicos do trabalho,
a equipe de saúde e segurança pode verificar, conforme os seus programas de prevenção de riscos ocupacionais, conforme o programa de controle de saúde ocupacional, avaliar as alternativas, considerando, inclusive, em diversas situações, por exemplo, a análise do médico do trabalho, das condições de retorno ou não, através da telemedicina, através dos recursos para fazer uma orientação e um monitoramento à distância. Isso aí é para dar um exemplo, né, de uma situação em que é necessário, como reiteradamente tem afirmado o Supremo Tribunal Federal, em momentos como esse de excepcionalidade, adaptar as normas. É desafiador, mas é fundamental que, principalmente os órgãos públicos, fixem diretrizes nesse sentido, porque é a forma mais viável de se reduzir os impactos da perda de validade da medida provisória 927. Os treinamentos previstos, obrigatórios, os treinamentos em questões de saúde e segurança, né? A MP tinha feito a suspensão dessa exigência, que volta a ser obrigatório. Mas por que não pensar em alternativas? Cumprir a norma, que é fundamental, né? E havia críticas, inclusive, a essa suspensão, através do uso de tecnologias. Há alguma regra, no caso anterior, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Nesse caso, tem alguma regra prevendo isso? Não, mas também não tem nenhuma regra proibindo o uso dessas ferramentas para treinamentos em saúde e segurança. Obviamente, em algumas situações, a parte prática é que pode ser um obstáculo, mas para a maioria das situações, o uso de um treinamento online, de treinamento virtual, né, é uma alternativa viável que atende aos objetivos das normas que fixam essas exigências. Nós recomendamos, e aí, falando aqui na condição, e a partir da experiência de auditora, é fundamental que você tenha alguns cuidados, não é fazer um treinamento online de qualquer jeito, mas garantir o registro para poder comprovar, sem nenhuma sombra de dúvida, a participação do colaborador, para garantir que ele efetivamente participou e comprovar em um procedimento fiscal ou em qualquer outra situação que isso seja exigido. Então, algumas empresas estão conseguindo superar as dificuldades da pandemia, alguns setores, inclusive, que a pandemia criou uma condição até mais favorável, e estão fazendo contratações. Então, não vai deixar de treinar num momento como esse, não só treinar para ver as habilidades para executar as tarefas, mas principalmente o treinamento para adotar medidas preventivas de contágio. Então, é fundamental, em nossa avaliação, o uso das tecnologias para cumprir essa regra e outras normas previstas em NRs, é perfeitamente possível e razoável. Por exemplo, o Poder Judiciário, ele tem se utilizado de instrumentos para fazer as audiências por videoconferência. Tem praticado atos de citação, intimações judiciais por e-mail, por WhatsApp. Então, eu vi situações de empresas exigindo que trabalhadores comparecessem presencialmente na empresa para assinar documentos. Isso é um verdadeiro absurdo. E você encontra publicações orientando nesse sentido, que é fundamental a assinatura. Não, você tem que garantir que haja uma forma inequívoca, que não tenha nenhum pontinho de dúvida de que o trabalhador manifestou a ciência, manifestou a concordância, via e-mail, respondendo ao e-mail pessoal, né, que ele tem a senha, e, portanto, ao emitir a resposta, é uma confirmação, sim, da sua ciência de qualquer ato, né? No caso de treinamentos, você pode fazer por diversas ferramentas que estão disponíveis, inclusive sem custo, que gravam a reunião virtual. Então, é fundamental pensar em alternativas, né? Pensar sem querer simplificar, sem querer atalhos, sem buscar soluções, muitas das vezes, mais cômodas para quem é responsável pela realização de determinadas ações dentro da empresa. Isso é um ponto que nós reputamos fundamentais. As regras voltam à plena validade, que o Supremo disse que não revogou, a MP não revogou, mas
temos que ter cautela. O Supremo também disse, nós estamos num momento de excepcionalidade e que exige soluções singulares, situações que exigem soluções adaptadas a essa nova realidade. Outra situação são as CIPAs, Comissões Internas de Prevenção de Acidente de Trabalho. Então, os mandatos, né, das CIPAs pressupõem, né, um prazo e também um processo eleitoral. Há empresas que podem fazer esse processo eleitoral por meio eletrônico. Às vezes, às vezes, já tem essa estrutura para garantir a eleição, com sigilo, tem vários mecanismos. Há plataformas que oferecem, inclusive, esses serviços, né? No entanto, uma boa parte das empresas não tem essa ferramenta tecnológica. E aí, nós, em uma pesquisa, identificamos que o Poder Judiciário tem referendado a postergação do fim desse mandato, prorrogando os mandatos em situações como síndicos, em condomínios, em caso do sindicato, da direção sindical, certo? Então, são hipóteses que foram julgadas agora, durante o estado de calamidade, e que são soluções razoáveis, né? Ou seja, a MP prorrogava, não exigia necessariamente isso, mas mesmo em outras situações que a MP não regulou, o judiciário disse, olha, estamos num momento excepcional, temos que decidir para atender a finalidade da regra que declarou o Decreto Legislativo número 6, que declarou que estamos em estado de calamidade. E é nesse contexto que várias decisões têm sido prolatadas e que nós entendemos que são perfeitamente aplicáveis às comissões de prevenção de acidente. Nós recomendamos por cautela que isso seja objeto de uma ação judicial, a fim de evitar um questionamento ou divergências, conferindo, portanto, uma maior segurança para as empresas. Outro tópico de saúde e segurança que nós reputamos muito, muito relevante e que tem gerado um debate enorme foi o fato de que a MP, né, previa que a contaminação pelo coronavírus não seria considerada uma doença ocupacional, exceto se comprovado o nexo de causalidade, ou seja, se comprovado que foi o ambiente de trabalho que gerou a contaminação. E aqui, o Supremo decidiu, né, eliminar que a norma era inconstitucional, suspendeu a sua aplicabilidade, ou seja, a MP, mesmo durante a vigência, não afetou por causa da decisão do Supremo, e após a evidência, com maior razão ainda, e mesmo porque a decisão liminar estava e está produzindo os efeitos até a decisão final. Mas por que eu estou destacando esse fato? Que vocês poderiam dizer, notícia já superada. Não é bem assim. Nós queremos extrair daí qual a sinalização que o Supremo nos deu. E aqui, mais uma vez, o que é que o Supremo está dizendo? Veja, na MP, a solução adotada foi uma solução fácil sob a perspectiva de atender o interesse econômico, a proteger a empresa, que é um interesse legítimo, é uma finalidade que nós não podemos perder de vista. Mas colocou o ônus para o trabalhador fazer a prova. Então, era o empregador que tinha que provar, se a norma tivesse sido mantida pelo Supremo Tribunal Federal, que teria que comprovar que foi contagiado no ambiente da empresa e por causa das suas atividades econômicas. E o Supremo declarou que essa exigência era uma imposição do empregado da chamada prova diabólica. Por quê? Porque é praticamente impossível, com precisão, demonstrar em que circunstância a doença foi contraída. Veja, mas aqui cabe uma reflexão. Se é difícil, e aí, conforme disse o Supremo, até mesmo impossível, com precisão, demonstrar essa hipótese, também é difícil para a empresa. Para a empresa também é complexo demonstrar isso. Mas o Supremo disse, olha, se para a empresa é difícil, para o empregado mais ainda. Então, essa solução fácil adotada pela MP e repudiada pelo Supremo, reforça o que nós estamos reiteradamente repetindo ao longo dessa nossa conversa. Não busque atalhos, principalmente naquilo que diz respeito à norma de saúde e segurança. E é nesse ponto que o Supremo foi muito incisivo.
proteção da saúde e segurança da população em geral, e nesse caso específico da MP 927, do trabalhador em específico, o Supremo disse, é uma garantia constitucional a proteção ao meio ambiente de trabalho saudável e seguro. O que nós precisamos é buscar alternativas que garantam essa proteção, mas também façam com que as empresas tenham ferramentas compatíveis com o momento. Por exemplo, logo no começo da pandemia, para mim, era um absurdo exigir, num procedimento fiscal, por exemplo, exigir que a empresa fornecesse os EPIs, ou fornecesse álcool gel, mesmo o álcool gel, que é a principal forma de se proteger. Por quê? Porque é uma exigência de algo que a empresa não tinha condições. Mas esse cenário já mudou. Mas outros desafios poderão vir poderão aparecer daqui para frente, poderão haver melhorias nessa situação atual, ou pode se agravar alguns aspectos da situação atual. Então, nós temos que estar abertos a buscar soluções com equilíbrio para cada situação concreta e a cada etapa do avanço dessa pandemia. É um grande desafio, por isso que eu tenho repetido. Tempos difíceis, não há soluções fáceis. Então, essa decisão, como eu disse, deixa claro que o Supremo inverte o ônus da prova, não pode ser do empregador, mas sim da empresa. Muitas pessoas têm criticado o Supremo Tribunal Federal e afirmando que o Supremo disse que a Covid-19 é doença ocupacional. O Supremo não disse isso. Ele só fez dizer que a norma não pode impor ao empregado o ônus da prova. Então, se a empresa conseguir provar que o trabalhador não contraiu no ambiente de trabalho, não contraiu em razão da pandemia. Vou dar um exemplo bem simples, para não dizer que eu estou falando só de dificuldades. Vou simplificar agora. Disse que critiquei quem simplifica demais, vou dar uma simplificada. Então, não tem sentido quem está em trabalho remoto contrair a doença e automaticamente você enquadrar como doença ocupacional, partindo da ideia de que, eventualmente, o quadro ultrapasse o período que autoriza o afastamento previdenciário, que a partir de 16 dias ou 20 dias de afastamento em razão da Covid-19. Então, veja, esse exemplo, para mim, ilustra bastante que essa afirmação tão divulgada, que o Supremo disse, Covid é doença ocupacional, para mim, é uma avaliação superficial daquilo que foi decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, evidentemente, que a empresa tem esse ônus e por isso que ela tem que radicalizar as medidas de proteção à saúde dos trabalhadores, de prevenção de contágio da Covid-19. Então, falamos muito desse cenário de incertezas, de dificuldades, mas o que a gente tem que ter em vista é buscar parâmetros para ter um mínimo de segurança jurídica para tomar decisões, principalmente quem assessora empresas, quem está na linha de frente na gestão, na coordenação dos trabalhos, no setor de saúde e segurança, no setor de pessoal, no setor contábil, no setor jurídico. Toda a empresa tem que estar sendo afetada e está mobilizada, deve estar mobilizada para encontrar soluções que deem segurança à empresa. Só que, na maioria das vezes, a expectativa das pessoas é uma solução simples. Nós não temos, infelizmente, essa fórmula mágica, e o Supremo disse, cuidado, sobretudo em saúde e segurança, não busque solução que só busque a preservação da atividade econômica. Acima de tudo, deve estar a proteção de todos, a proteção dos trabalhadores, da população em geral, e isso é fundamental também sob o aspecto econômico. As alternativas que nós temos, sinalizadas por diversos estudiosos, nenhuma delas traz a solução completa, né? A primeira alternativa, né, que para aqueles setores ou empresas que têm uma relação favorável para a negociação coletiva, apesar de possíveis dificuldades, né, é a solução que conferiria, nesse cenário, uma segurança jurídica no contexto de que, pelo menos até agora, não tem nenhuma decisão declarando a invalidade da regra de que do negociado prevalece sobre a lei.
né, observados os parâmetros previstos lá na CLT. Então, é possível, nós temos clareza disso, que em algumas situações o sindicato dos trabalhadores, o sindicato profissional, não tenha receios ou se recuse mesmo a uma negociação coletiva. Mas, ainda que você esteja numa área, num setor, numa empresa, em que essa alternativa, em algumas situações, tenha sofrido obstáculos, né? É válido, pelo menos, tentar. Né? Então, nós já tivemos situações de pessoas que quando nós demos essa orientação, achou que não iria conseguir e conseguiu um bom retorno, um diálogo com o sindicato que se sensibilizou com o momento atual. Então, vale a pena tentar, se não tentou ainda. Em outros contextos, a negociação coletiva é plenamente viável. Aí, agora, mesmo com a anuência do sindicato, é preciso ter uma certa cautela, ainda que se feche um acordo coletivo ou a convenção coletiva. Porque se o Supremo, mesmo com uma medida provisória, um ato normativo constitucionalmente previsto, impôs limites, também o fará em relação à negociação coletiva, a uma convenção, um acordo coletivo. Então, convenções coletivas ou acordos que venham a ser firmados para flexibilizar excessivamente normas de saúde e segurança, que venham de forma muito grave, principalmente, flexibilizar, colocando em risco a efetividade de prevenção de medidas que evite a disseminação da doença, com certeza o Poder Judiciário vai rechaçar essas normas. Então, e esse é um aspecto muito relevante. Mas eu sei que essa negociação coletiva pode restar inviabilizada em muitas situações, ou ter uma dificuldade, às vezes a empresa quer, mas não tem recursos, assessoria jurídica para isso. Um caminho seria solicitar a mediação da Superintendência Regional, muitas unidades estão fazendo, utilizando os meios virtuais. Uma alternativa seria tentar que essa questão venha a ser decidida pela Justiça do Trabalho, através de um dissídio coletivo. Então, nessa situação, nós ousamos aqui, inclusive, interpretar que, apesar de se exigir a anuência das partes envolvidas no conflito coletivo, para que o dissídio seja decidido pela Justiça do Trabalho, nessa situação, eu acredito que é bem razoável que seja aceito o dissídio, ainda que com uma recusa do sindicato, porque nós estamos numa situação excepcional, equiparada constitucionalmente, em certo grau, né, de proporcionalidade, a um estado de guerra. Então, é bastante viável, sim, buscar uma solução através da Justiça do Trabalho, caso o sindicato profissional se recuse a fazer a negociação coletiva. Uma outra alternativa que se tem colocado em algumas publicações que nós vimos nas redes sociais é a negociação individual. Essas têm algumas dificuldades maiores. Mas, vejam, a CLT dispõe, no artigo 468, em princípio, vedando a mudança de contrato em prejuízo do trabalhador. Mas, por exemplo, as regras de banco de horas ou de teletrabalho, né, que vai ser objeto de um outro encontro nosso, né, para que a gente possa debater esses dois temas que são os mais impactantes sob o ponto de vista prático. Nós temos, sim, que pensar aqui em algumas situações, não em tudo, mas que a negociação individual possa vir a ser validada. Então, situações como ajuste da jornada de trabalho daquele trabalhador, que vai ter empresas que você tem diversas situações bastante diferenciadas conforme o setor. A empresa pode estabelecer horários que vão se adequando à realidade de um determinado momento ou de determinadas demandas. Então, numa situação de pandemia, de calamidade pública, será que é razoável entender que qualquer acordo individual que ajuste, por exemplo, uma jornada na empresa, com regras que não se encaixam 100% na legislação trabalhista? Em nossa avaliação, isso é
um rigor que não, na nossa avaliação, não há respaldo naquilo que orienta o Supremo Tribunal Federal, que já, como nós já dissemos, já orienta, já decidiu. Em casos de calamidade pública, estado de declaração de guerra, as medidas de interpretação e aplicação das normas não podem ser feitas da mesma forma da situação de normalidade. Então, em algumas hipóteses, né, e aí varia conforme a necessidade da empresa, é possível, sim, pensar num acordo individual, num aditivo contratual, mas tendo cuidado para não configurar uma fraude. E é possível solicitar a mediação da Superintendência Regional do Trabalho, onde for possível, onde esse serviço esteja disponível, é, inclusive, uma alternativa que confere uma maior segurança jurídica. Mas falamos tanto de inseguranças, de dúvidas, de debates teóricos envolvendo todas essas questões. Uma reflexão que nós já fizemos ao longo dessa conversa, mas que queremos aqui enfatizar alguns pontos, há alguma certeza em meio a isso tudo? Então, nós já falamos em diversos momentos sobre as diretrizes do Supremo Tribunal Federal. E um ponto, para mim, é fundamental. As empresas que estão em plena atividade, que são das atividades essenciais, ou empresas que estão retomando suas atividades, ou que estejam planejando a reabertura das suas atividades, tem que ter como parâmetro fundamental as sinalizações que o Supremo Tribunal Superior e o próprio Tribunal Superior do Trabalho têm dado em decisões e em diversas publicações feitas nos seus sites, em seus meios de comunicação social. Saúde e segurança do trabalhador é fundamental e, nesse momento, as normas de proteção devem ser reforçadas, não flexibilizadas. E aqui nós separamos dois pontos, que pelo menos nós identificamos, tanto do ponto de vista do Poder Judiciário, bem como em orientações já manifestas, já publicadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, né, fixando diretrizes pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Dois pontos eu reputo fundamental. Observem os protocolos de saúde e segurança, os protocolos de proteção à saúde do trabalhador. Tem que ser adaptados à realidade da empresa. Resumindo, sendo bem clara, bem direta, bem prática, evite o copia e cola. Nós temos visto inúmeros protocolos que copiam, resuminho de um determinado site, da Vigilância Sanitária, da OMS, ou de uma grande empresa que divulgou, ou de órgãos oficiais, municipais, estaduais, e também da área federal, Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. Logicamente que lá tem partes que são comuns a qualquer situação. Então, procedimentos de higienização, de distanciamento social, tudo isso vai ser para qualquer empresa de qualquer setor. Mas cada empresa tem suas peculiaridades, tem seu processo de produção e que cada uma deve ter, né, uma adaptação para as suas rotinas de produção, que terão que ser modificadas para conferir maior segurança ao ambiente de trabalho. Então, protocolos devem ser adaptados, não copiando e colando, se inspira, pega da experiência, porque mesmo empresas de um mesmo setor, mesma área, é do comércio, é da rede hoteleira, ou posto de gasolina, ou qualquer tipo, qualquer ramo de atividade econômica. Mesmo sendo empresas do mesmo porte, da mesma atividade econômica, há sim diferenças. Evidentemente que há uma estrutura maior de regras de proteção são aplicáveis a todas, mas é sempre necessário adaptar. Então, eu falando aqui como auditora, confessando para vocês, já me causa preocupação quando nós vemos qualquer documento da parte de normatização de saúde e segurança que você claramente identifica um copia e cola. Por quê? Porque esse procedimento tende a baixar a eficácia dessas medidas. E tende a também aumentar a possibilidade de questionamentos, porque as normas de saúde e segurança devem ser feitas conforme a avaliação de riscos
de cada atividade econômica e mais, da empresa, de cada setor da empresa. E uma outra questão, né, com relação aos protocolos, a divulgação. Tem que buscar a divulgação efetiva desses protocolos e, mais uma vez, buscar o registro de ciência desses protocolos dos trabalhadores e a sua preparação, o treinamento desses trabalhadores para seguir esses procedimentos. Uma outra diretriz que a gente tira a partir da posição do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior do Trabalho é a observância das normas de saúde e segurança da fiscalização do trabalho, as NRs. Elas estão em plena vigência, né? Sofreram uma regulamentação restritiva da MP, né? Com todas as restrições que o Supremo decidiu liminarmente, mas em diversos normativos editados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, uma coisa que se repete em todos eles é, logo nas primeiras regrinhas, normalmente no primeiro ou no segundo artigo, tem dito, observem as normas de saúde e segurança, as NRs, as normas da vigilância sanitária e também as normas locais. Ou seja, em cada região, você tem que observar quais as determinações do seu estado, da sua localidade, da sua região, tanto do estado quanto dos municípios. Essas regras devem ser observadas, principalmente quando elas fixam medidas de prevenção da expansão do contágio da Covid-19. Então, não há uma regra que possa assegurar vocês. Seguindo todas as NRs, não terei problema. Seguindo todas as medidas da vigilância sanitária, não terei problema. Na verdade, nesse momento, excepcionalmente, como eu disse, a diretriz do STF e do TST é saúde e segurança, as normas têm que ser reforçadas. Então, pessoal, em síntese, né, para concluir essa nossa conversa, todas as alternativas devem buscar preservar vidas, as vidas dos trabalhadores, dos empregadores, da população em geral. Por isso, tenha cautela quando você estiver diante de soluções muito fáceis. Descarte essas soluções fáceis. Busque o ponto de equilíbrio e radicalize em medidas de saúde e segurança. Sabemos das dificuldades, mas como nós ao longo dessa conversa, enfatizamos muito e aqui reforçamos mais uma vez. Não há como aplicar as regras hoje da mesma forma que aplicávamos ontem, antes da pandemia. Por isso, é preciso pensar em alternativas, fazer uma análise e buscar um ponto de equilíbrio. E esse equilíbrio, certezas no campo jurídico não temos, infelizmente, mas reduzirão com maior efetividade os riscos eventuais decorrentes da Covid-19 em termos de responsabilização jurídica no futuro, seja no procedimento administrativo, seja em processos judiciais. Eu agradeço imensamente a todos, peço mais uma vez desculpas pelas dificuldades técnicas que enfrentamos, fiquei muito triste, mas me alegra ver que muitos aqui venceram, né? Me seguraram a mão e venceram esse desafio tecnológico, a dificuldade técnica para realizar esse evento. Convido vocês a acessar o nosso site, lá vocês terão os links para nossas redes sociais. Já estamos compartilhando diversas reflexões e vamos continuar a dividir com todos não soluções, mas reflexões e que eu espero que possam contribuir para esclarecer, para clarear caminhos nesse momento tão difícil. Agradeço a todos e vamos em frente, pensando que, apesar de não haver soluções fáceis, sempre há alternativas. É preciso ter perseverança, persistência para buscar essas alternativas. Agradeço a vocês mais uma vez e até a próxima. No dia 6 de agosto, na quinta-feira, mais uma vez, estaremos aqui para conversar com vocês sobre tópicos que nós não discutimos hoje, sobre as questões envolvendo jornada e teletrabalho,
que são temas mais complexos e são os mais aplicáveis nas situações reais que as empresas estão vivendo, são uma urgência que demanda um esforço para uma análise mais detalhada. E lá no dia 6, nós teremos a participação de um grande amigo nosso, o doutor Ailton Borges, advogado especialista em direito do trabalho, gerente de relações trabalhistas do Grupo Universidade de Tiradentes, que vem comigo refletir sobre teletrabalho e jornada do trabalho agora durante a pandemia, sobretudo após a perda da aplicabilidade da MP 927. Espero vocês, agradeço imensamente a participação, vou encerrar aqui a apresentação e verificarei, havendo alguns comentários e perguntas, vamos fazer os comentários a seguir. Até já. Pessoal, vou tentar resolver, né, resolver algumas questões, né, responder algumas questões. Se faltar alguma, eu peço desculpas, encaminhamos depois individualmente, tá bom? Mas aqui está sendo feita a pergunta por Graziele, doutora Graziele, que bom vê-la aqui, perguntando a possibilidade de reclamação trabalhista com o fim da MP, que se as empresas podem usar como defesa a continuidade da pandemia para utilizar regras contidas nas mesmas. Veja, pelos precedentes do Supremo Tribunal Federal, mesmo naquele precedente lá, o Supremo tem mantido uma orientação bastante consistente. Aplicar a medida provisória como se nada tivesse acontecido, como se o Congresso Nacional não houvesse rejeitado, né, no sentido de que não colocou em votação, a nossa avaliação, não. Contudo, eu não generalizo essa afirmação. Por quê? Porque em algumas situações, como, por exemplo, a questão do mandato da CIPA, vamos supor que a MP não tivesse tocado nesse ponto. Assim como os mandatos dos sindicatos e de síndicos nos condomínios, o Poder Judiciário decidiu pela validade, entendendo que gerar uma aglomeração no processo eleitoral, não havendo outras alternativas técnicas possíveis, isso viola todo o objetivo de proteção para evitar o contágio da Covid-19, que ele se expanda cada vez mais. Então, em princípio, não, mas você tem que olhar hipótese por hipótese. Eu entendo que, no caso da CIPA, é possível, sim, ter uma solução que é equiparável, não pela MP, tecnicamente falando, mas é uma solução idêntica, mas que pode ser obtida não pela MP, mas por uma decisão judicial. Outra questão... o uso de tecnologias, Ailton, não sei se é o nosso amigo Ailton Borges, creio que sim. A questão do uso de tecnologias, se pode ser pelo uso de voz, um áudio, eu entendo que sim, que até uma resposta no e-mail, que em tese ofereceria uma insegurança da certeza do conhecimento do trabalhador, ainda mais com a voz, né, que gera uma identificação possível. Então, poderia ser, por exemplo, a gravação telefônica, que é, inclusive, usada por muitas empresas do setor financeiro, inclusive, para fechar contratos de financiamentos e outros. Tem várias ferramentas, mas a voz, através de gravação de uma chamada telefônica, já tem sido admitido, e até onde nós conhecemos, nunca vi maiores polêmicas quanto à validade. Deixa eu ver.
uma outra questão foi também do doutor Ailton. Em relação ao exame médico admissional, se as empresas foram dispensadas, qual a sua opinião? Mantendo em caso de admissões. Isso durante, não sei se a pergunta seria antes ou durante a vigência da medida provisória. Então, veja, na minha avaliação, os exames, né, exigidos pelas normas regulamentadoras, eles voltam a permanecer com a obrigatoriedade. O que nós entendemos é que é possível fazer adaptações para a realização desses procedimentos, porque também há um risco para a empresa, por exemplo, no exame admissional, fazer ou não fazer, ou durante, né, a prestação do serviço para aqueles que antes da pandemia já eram vinculados à empresa, é interessante, buscando todas as cautelas, fazer os exames periódicos, que também é uma forma até de prevenir a contaminação do coronavírus, pelo coronavírus. Por quê? Porque essa avaliação periódica, com segurança, mas nós entendemos que, se não houver, né, uma possibilidade de usar ferramentas que possam substituir, deles continuam obrigatórios, mas que podem ser feitos com maior segurança ou com adaptações, não seguindo obrigatoriamente todo o ritual previsto nas normas regulamentadoras. Mas essa questão e outras questões são desafiadoras, e aqui eu não teria a pretensão de apresentar soluções prontas, mas, principalmente, a mensagem principal, que é a nossa reflexão pessoal, é de buscar soluções que se adaptem a essa realidade, buscando preservação da saúde e segurança, mas também dentro de certos limites, porque não podemos aplicar nem as normas regulamentadoras, nem nenhuma outra norma, como se nada tivesse acontecendo. E isso faço, mais uma vez, reforçando, baseado no que o Supremo disse quando julgou a questão do chamado orçamento de guerra, que foi assim apelidado, sinalizando muito a perspectiva que o Supremo tem desse momento que nós estamos vivendo. Então, espero que tenha respondido a todas as questões apresentadas, e vamos encerrar por hoje, né, reiterando os nossos agradecimentos a todos, inclusive aqueles que vão assistir no replay. Então, quem não pôde assistir totalmente, mas vai receber o link para a revisão do nosso evento através do e-mail. Esse link será enviado dentro de instantes, tá bom? Um grande abraço, mais uma vez, obrigada a todos e até a próxima.